Olá, eu sou a Tami do Literatami e esse é o vídeo sobre as minhas leituras do 8º semestre da Faculdade de Letras. Este vídeo faz não só parte do Veda, que é vídeo todos os dias no mês de abril de 2019, como também faz parte da minha playlist sobre a Faculdade de Letras. Eu sou formada em Letras pela Universidade de São Paulo, entrei na faculdade em 2014, me formei em 2018, no finalzinho de 2018. Então foram 5 anos de curso, 14, 15, 16, 17 e 18. E hoje eu vim falar com vocês sobre as minhas leituras do 8º semestre, que foi simplesmente o meu semestre favorito e também o mais puxado de todos, porque eu fiz matérias muito boas e eu vou falar com vocês um pouquinho sobre essas matérias. Se você quiser assistir aos vídeos anteriores, eu já fiz então vídeo sobre todas as matérias que eu cursei em todos os outros semestres. E a minha habilitação é o francês, então eu tenho que falar que a primeira matéria que eu cursei no 8º semestre, então foi a matéria de francês 6, de língua francesa. Sobre ela eu não converso muito, porque acho que o intuito maior aqui é mostrar as leituras de literatura mesmo, e a língua é língua, né? A gente estava estudando a língua francesa. Em relação à matéria de literatura obrigatória do francês, foi no 8º semestre, a gente estudou Romance Francês 2. Eu estou aqui com todos os programas das matérias que eu cursei nesse semestre, ó. Vou mostrar pra vocês também as leituras que eu fiz em Xerox. Acho que foi o semestre que eu mais li. As matérias eram bem puxadas, mas valeu muito a pena. Sem contar as coisas que eu li em livro, ou as coisas que eu li por PDF, no Kindle e tal. Enfim, vamos lá. Vamos começar então falando de Romance Francês 2, né? No outro semestre a gente fez Romance Francês 1. E dessa vez o intuito desse curso era oferecer instrumentos para a leitura de romances incorporados à história da literatura francesa no século XX, exercitar a leitura, a análise e a interpretação do gênero romance no século XX, avaliar o papel da literatura, da cultura e da história francesa no século XX e no presente e proporcionar a produção de textos em francês sobre a literatura e a cultura francesas. Então, o objetivo era mais ou menos o mesmo da matéria anterior, o que muda mesmo é o conteúdo, né? E pra gente seguir esse projeto de curso, a gente estudou 3 romances. O primeiro foi O Caminho de Swan, do Proust, um livro que eu amo muito. O segundo foi Nadia, do André Breton, que é um livro do surrealismo francês. A gente estudou muito a ideia do surrealismo, dos símbolos dentro da literatura. E infelizmente esse livro ele não tem mais tradução. A tradução que tinha era da Kozak Naif, tá esgotado, mas é um livro que eu gostei pra caramba de ler. Espero que seja retraduzido logo. E a gente leu também O Malone Morre, que é um livro do Beckett, que faz parte de uma trilogia e ele é o segundo livro. Eu não sei exatamente porque o professor escolheu ele, mas enfim, eu também gostei de lê-lo. Eu acabei lendo de forma independente, né? Porque eu não tinha lido o livro anterior e eu gostei mesmo assim. Então, o conteúdo programático por aula. A primeira aula era uma apresentação do curso que falava sobre os caminhos do romance francês no século XX. O texto auxiliar foi a situação do narrador no romance contemporâneo, do Adorno, que está no livro Notas sobre Literatura. Eu falei no vídeo anterior e repito aqui agora que a gente tem uma tradução desse livro, acho que pela editora 34, mas eu acho que não é o livro completo. Ele tem alguns textos só do Adorno nesse livro e eu acho que eles estavam traduzindo o restante, mas não tenho certeza. Depois, a segunda aula foi Romance de Proust, né, de Côté de Chesson. E o texto de apoio foi um texto maravilhoso que eu amo muito, é um dos textos que eu mais gosto sobre o Proust, que é o texto Realidade e Realismo via Marcel Proust, do meu amado Antônio Cândido. É um texto muito bom que está no livro Recortes, publicado pela Companhia das Letras. A terceira aula foi mais uma aula sobre o Proust, sobre o romance do Proust, e o texto auxiliar foi do Auerbach, Marcel Proust, O Romance do Tempo Perdido, em um livro que chama Eric Auerbach, La littérature en perspective. Eu não sei se está traduzido, mas é do Paolo Torstonesi, publicado pela editora
Preces. Então, eu acho que não tem tradução, nunca vi esse livro não, mas pode ser que tenha, tá? A quarta aula também foi sobre Proust, sobre esse mesmo romance, e a gente estudou ele sob a perspectiva do Walter Benjamin em um texto chamado A Imagem Proustiana, L'Image Proustienne. Eu também não sei se tem tradução para ele aqui no português, mas eu amo Walter Benjamin, é um dos críticos literários, sociólogos e tal que eu mais gosto. Então, vale a pena procurar. Depois a gente entrou no Nadia, do Breton, que eu falei pra vocês, que é um romance que eu amo. E o texto auxiliar inicial foi de Brione Fer, Surrealismo, Mito e Psicanálise, um livro chamado Realismo, Racionalismo e Surrealismo, a Arte no Entre Guerras, publicado pela Cosac Naif. Em seguida, continuamos estudando este romance, só que pela perspectiva benjaminiana de novo, a partir de um texto chamado Le Surréalisme, le dernier instantané de l'intelligentsia européenne. Então, o que eu gosto do Walter Benjamin é justamente que ele estuda a literatura pela uma perspectiva materialista, né? Então, ele considera a literatura como uma arte que está em contato, em certa medida, refletindo, ou pelo menos dialogando com a realidade do tempo em que ela foi feita, né? Cada obra foi feita. Então, eu gosto muito desse tipo de texto. Esse daqui também eu não sei se tem tradução, também está no volume Obras, do Walter Benjamin. E a última aula sobre o Breton a gente leu sob a perspectiva do Adorno, um texto chamado O Surrealismo, um estudo retrospectivo. Naquele livro também nota sobre literatura. Depois entramos no Beckett com o romance Malone Morre, e daí a gente leu um texto chamado Trois Dialogues, do Beckett, 3 diálogos do Beckett, e um texto da Ana Helena Souza chamado A Nuance de Malone, prefácio, A Nuance de Malone, na edição da Globo, que publicou aqui no Brasil. Então esse prefácio foi lido em sala e eu achei bem legal. Depois continuamos no Beckett a partir da perspectiva do Leminski, com um texto chamado Beckett, o Apocalipse e o Depois, que está na edição de Malone Morre da Brasiliense, aqui do Brasil. E por fim, a última aula sobre Beckett foi a partir do texto auxiliar Malone narra a morte por um fio, no livro chamado Samuel Beckett, O Silêncio Possível, publicado pela editora Atelier. Então foi bem legal isso daqui. E quando a gente acabou de fazer as provas e tudo, a gente teve ainda mais uma aula sobre o romance francês no século XX, entre a fuga pelos símbolos e a realidade. Essa última aula é uma aula então mais comparativa, em que a gente estuda o romance a partir da leitura desses 3 livros que acompanharam a gente durante o semestre. Assim como na matéria anterior de romance francês, a bibliografia geral desse curso é muito grande, então eu não vou ler todos os textos que o professor indicou aqui, porque também não eram textos obrigatórios. Mas caso seja muito importante para você, você pode me mandar um e-mail pedindo uma foto do programa de alguma dessas matérias. Você tem que me falar qual matéria você quer e por favor, gente, dá trabalho fazer isso. Então, é só se realmente for fazer a diferença para você, você fala qual matéria você quer e aí eu te passo, tá? Porque não tem condições de eu falar nem transcrever todos os programas de todas as matérias aqui. E tem que ser por e-mail, tá bom? Depois, outra matéria bem legal que eu fiz agora, optativa, a partir daí todas as outras matérias foram optativas, foi a matéria de Introdução à Literatura Russa 2. Eu falei pra vocês que no semestre passado eu tinha feito Introdução à Literatura 1, que foi uma matéria legal, e só que esse professor ele não passa programa, então eu não lembro exatamente quais foram os livros que a gente leu, nem nada. Mas o que eu posso dizer é que nós lemos Turgenev, lemos também Dostoiévski, nós lemos alguns livros do Dostoiévski, lemos o Lieskov e lemos também um pouco de Tolstói. Não foi muita coisa, infelizmente, porque o Tolstói é meu favorito. O que eu tenho aqui de xerox dessa matéria eu vou mostrar pra vocês, ó. Tem isso daqui, o Materiais para o Estudo da Obra de Ivan Turgenev, que foi o próprio professor que fez, então não tá disponível para compra nem nada, é só pra matéria mesmo. A gente leu a História da Crítica Moderna do René Verlec, que é um crítico que estudou bastante os formalistas russos, os críticos russos e autores russos, é óbvio.
Aí, ó, aqui, um outro capítulo desse livro. Tudo isso foi em Xerox, tá, gente? Eu não sei se esses livros ainda estão disponíveis. Esse livro ainda tá disponível para compra. Aí a gente leu do Isaiah Berlin, Pensadores Russos, também alguns capítulos só. Lemos Como um Mujik Matou a Fome de Dois Generais, que é um conto traduzido pelo professor, então também acho que não tá publicado. Do autor Mikhail Evgrafovich Saltykov-Shchedrin. Não sei se é assim que se fala o nome dele. Mas foi um modo de meio que contextualizar a gente das questões de cultura russa mesmo, né? Depois nós lemos o Tira-Diabo, do Lieskov. Lemos Adócio, que eu acho que é do Dostoiévski. Do Bakhtin nós lemos Problemas da Poética, de Dostoiévski. Também foi um capítulo específico desse livro, que foi o romance polifônico de Dostoiévski e seu enfoque na crítica literária. Também lemos outro texto sobre o Bakhtin, Conceitos Chaves, organizado pela Betty Brett, eu não sei se assim se pronuncia o nome dela, mas enfim. Outro do Bakhtin foi Questões de Literatura e de Estética, a Teoria do Romance, o capítulo do plurilinguismo no romance. Então vocês percebem que a questão da polifonia estava bem presente neste semestre, nessa matéria. E do mesmo modo que aconteceu no semestre anterior, eu gostei mais dos textos do que da matéria em si, mas de todo modo eu gostei de poder ter passado por um pouco da literatura russa na faculdade, porque eu sempre gostei muito de literatura russa e eu até cheguei a cogitar a possibilidade de cursar a habilitação do russo por conta da literatura. Então, quando eu escolhi francês, aí eu vi que tinha a possibilidade de fazer essas matérias optativas em russo, eu aproveitei. Uma matéria bem legal que eu fiz também foi Literaturas Africanas de Língua Portuguesa 3, que era focada na literatura de Cabo Verde. E a professora que nos deu a aula foi a professora Simone Caputo Gomes. Gente, tá tendo jogo do Corinthians hoje. Eu acho que ele acabou de ganhar um campeonato, então desculpa, vai ter gritaria. Mas enfim, essa professora, ela é referência, a Simone Caputo Gomes, no estudo de literatura cabo-verdiana, não só aqui no Brasil, como também em Cabo Verde, assim, no mundo inteiro. Ela é uma referência no estudo da literatura de Cabo Verde. E aí o livro que serviu de base maior, assim, pra gente estudar os textos que ela passou em sala, e foi muito legal porque ela passou não só textos, ela passou muita coisa pra gente, muita informação, e até não só em palavras, mas tipo vídeos, músicas, tudo relativo à cultura cabo-verdiana. Então foi uma matéria muito rica, ela tá sempre viajando pra lá, ela conhece várias figuras públicas do país, então ela realmente sabe do que tá falando. Daí o livro que serviu de base para essa matéria foi o livro Cabo Verde, Literatura em Chão de Cultura, que é este aqui, ó, publicado pela Ateliê Editorial, que foi justamente escrito por ela. Então tem textos bem legais aqui para quem quiser se aprofundar mais nessa literatura. Ó, vocês estão ouvindo fogos, mas vamos fingir que tá celebrando mais um vídeo. E o conteúdo, então, das aulas foi o seguinte. A primeira aula foi a apresentação do curso, uma introdução à história, à cultura e à literatura do Cabo Verde, o arquipélago e a diáspora, mestiçagem e hibridação, uma nação global, e o eixo cultural Sotavento-Barlavento. Eu não conhecia nada do Cabo Verde, nada, e eu saía das aulas morrendo de vontade de viajar para lá. Ainda tá nos meus planos um dia conhecer esse país. Depois, tópicos de formação da literatura cabo-verdiana, entre a lusopátria e as ilhas Mátria. A importância da produção dos chamados pré-claridosos ou nativistas. Mito esperitano, tradições crioulas e escrita literária em língua cabo-verdiana. Depois a gente estudou um pouco da revista Claridade, que é uma revista muito importante para a cultura de Cabo Verde. Poesia e ficção produzidas pela primeira geração claridosa, o Brasil e a descoberta da cultura de Cabo Verde pelos cabo-verdianos. Olha, gente, eu sou corintiana, mas vou admitir que hoje tá difícil. Desculpa, tá? Mas vocês sabem, né? Veda, a gente tem que gravar todo dia, então a gente tem que
levar em conta essas coisas da vida. Enfim, continuando. A construção da cabo-verdianidade, o telurismo e os ciclos da seca e do milho, o binômio seca-chuva, as águas, a busca do patrimônio imaterial crioulo e a língua cabo-verdiana intervindo na escrita literária de língua portuguesa. Reverberações e refrações da revista Claridade, releituras de alguns núcleos imaginários como o pasargadismo e o evasionismo, poesia cabo-verdiana, modernidade e crise da modernidade, Corsino Fontes e a época cabo-verdiana, Armênio Vieira, que ganhou o prêmio Camões, e o enciclopedismo poético. Filinto Elísio e uma lírica experimental, outras obras poéticas da contemporaneidade, a ficção cabo-verdiana na crônica, no conto e no romance, uma aula inteira só sobre o romance e a escritura literária de autoria feminina cabo-verdiana. Depois disso, também tem aqui uma bibliografia básica que a professora tinha disponibilizado pra gente pelo sistema lá da faculdade para ler online. Então, ela passou um texto que ela vai estar sempre como referência, porque ela é a única que estuda literatura cabo-verdiana no Brasil, praticamente, né? Sem contar os orientandos dela. Mas então, todos os livros que ela indicou foram escritos por ela, né? A referência é ela. Então, um deles é Literatura Cabo-Verdiana, Seleta de Poesia e Prosa em Língua Portuguesa, 100 Poemas Escolhidos de Cabo Verde, que foi organizado por ela e pela Érica Antunes Pereira. Este livro que eu mostrei para vocês agora. Um outro livro chamado Literatura Cabo-Verdiana, Leituras Universitárias. E o Via Atlântica, que é uma revista literária que no número 22 estudou a literatura cabo-verdiana. Então foi isso que a gente estudou nessa matéria. Eu gostei muito, principalmente de saber mais sobre a literatura de Cabo Verde, né? Depois aqui também tem todos as sugestões de leitura de textos que a gente leu em sala de aula, de textos ficcionais, que eu também posso mandar para quem estiver interessado, mas todos esses textos estão nos livros que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês aqui agora. A gente só consegue encontrar mesmo nessas seleções, nessas coletâneas organizadas por ela. Aí, gente, depois, agora a matéria sobre a qual eu vou falar foi uma das melhores matérias que eu fiz na Letras. Este semestre tá recheado de matérias que eu amei. Essa é a primeira delas, assim, que tá entre os top 5 melhores matérias, que foi Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa 1, com a professora Fabiana Buitor Carelli. E essa professora, gente, ela é daquele tipo de professora que sabe muito sobre muitas coisas, não só de literatura. E isso é fundamental, principalmente para essa matéria, porque os estudos comparados de literaturas de língua portuguesa trabalham não só com a literatura, mas com outros campos do saber. Então a gente usa a literatura como ponto de partida, mas a gente vai estudar a literatura de modo comparativo com outras artes. Então, com cinema, com sociologia, com fotografia. Então foi uma matéria muito, muito legal mesmo. Foi bem puxada de leituras, mas no final o trabalho foi pra gente falar um pouco sobre a ideia de formação do Brasil a partir de algum tipo de arte. E aí eu falei um pouco sobre a ideia da formação do Brasil no filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Então foi bem legal, foi a primeira vez que eu realmente fiz uma análise de filme, né? Ainda mais para ser avaliado por alguém com tanto conhecimento quanto a Fabiana. Foi uma matéria muito boa, mas eu vou falar para vocês a ementa, então. A ementa é a seguinte: essa disciplina busca pôr em reflexão aspectos teóricos e metodológicos dos estudos comparados de literaturas de língua portuguesa. Tem por objetivo, portanto, propiciar ao aluno reflexão sobre critérios e conceitos para o comparatismo entre as literaturas e culturas de língua portuguesa por meio da aproximação entre suas produções artísticas. Pretende ainda problematizar conceitos tradicionais dos estudos literários e revelar, via comparatismo literário, imbricações entre estética e ideologia. Neste semestre, a disciplina se debruçará especificamente sobre alguns dos mais importantes textos sociológicos, antropológicos e históricos sobre a formação do Brasil, estudando-os em comparação com obras cinematográficas nacionais. Buscará discutir as bases teórico-epistemológicas
básicos do conceito de formação, a relação entre formação e ficção e sua importância no contexto brasileiro, explicitando como o comparatismo visto de modo abrangente pode auxiliar a problematizar essas inter-relações. Eu achei sensacional essa emenda e, nossa, eu gostei muito desse curso, gente, de verdade. Então, primeiro, o programa do curso era o seguinte, então. Primeira aula era sobre Grande Sertão Veredas, como romance de formação do Brasil, a literatura como modo de compreensão do mundo, e isso foi bem legal porque me ajudou em uma outra matéria sobre a qual eu vou falar depois também, que foi uma das melhores matérias que eu fiz na Letras. E quando a gente pensa em Grande Sertão Veredas como um reflexo da ideia de formação do Brasil, como um modo de estudar a formação do Brasil, na hora a gente pensa no Willy Bolle, que foi um autor que estudou isso bem profundamente, e ele tem aquele livro chamado Grande Sertão.br, o romance de formação do Brasil. Ele enxerga Grande Sertão Veredas como romance de formação do Brasil, e a gente lê o texto A Nação Dilacerada, que está nesse livro dele, Grande Sertão.br. Depois a gente estudou Casa Grande Senzala, o Brasil como Família. Lemos o capítulo Características Gerais da Colonização Portuguesa do Brasil, Formação de uma Sociedade Agrária, Escravocrata e Híbrida. Então foi bem legal, também foi a primeira vez que eu li Gilberto Freire. Eu achei difícil, mas a aula foi bem produtiva e eu tenho vontade de ler o livro completo. E para ajudar, a gente também discutiu o filme Jubiabá, que é baseado em um livro do Jorge Amado e foi dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos. Depois, a quarta aula foi sobre Caio Prado Júnior e o Brasil como História. Nós lemos o Formação do Brasil Contemporâneo, algumas páginas desse livro do Caio Prado Júnior, que também é uma referência no estudo antropológico brasileiro. E para comparar com o filme Como Era Gostoso Meu Francês, também do Nelson Pereira dos Santos. O quinto tópico foi Moinhos de Sargente, Darcy Ribeiro e o Brasil como Povo, em que nós lemos o capítulo Processo Sociocultural do livro O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil, do Darcy Ribeiro, em comparação com o filme Macunaíma, do Joaquim Pedro de Andrade. E acho que por último, mas não menos importante com certeza, a gente leu Literatura como Sistema, a gente estudou Literatura como Sistema, Antônio Cândido e o Brasil como Literatura, e a gente leu a introdução da formação da literatura brasileira, Momentos Decisivos, do Antônio Cândido, nesse livro dele, para comparar com o filme Inocência, do Walter Lima Jr. Foi uma matéria muito boa, expandiu muito meu campo de pesquisa, pude enxergar a literatura de um modo mais ativo em termos de estudo da sociedade, sabe? Foi bem legal mesmo, gostei muito dessa matéria, apesar de ter lido pra caramba. A outra matéria maravilhosa que eu fiz nesse semestre foi também a optativa Literatura Portuguesa 6, cujo tema era a presença da autoria feminina na literatura portuguesa. E essa foi a única matéria da Letras que eu fiz que trabalhava especificamente com literaturas escritas por mulheres, então foi muito legal. A professora foi a Marlise Bride, eu já falei para vocês sobre ela aqui em um outro vídeo. Nós estudamos, então, a questão da autoria feminina, a palavra silenciada, a poesia trovadoresca Cantiga de Amigo, as sórores do Barroco com a Sóror Mariana do Alcoforado, uma análise do conto da Lídia Jorge, A Instrumentalina, que é um conto que eu simplesmente amei, gostei muito. As Nobres do Arcadismo, estudamos a Marquesa de Alorna. O Quase Silêncio das Mulheres do Século XIX, Mulher Objeto no Romantismo e no Realismo. Analisamos a peça teatral Flor Bela, da Hélia Correia. Estudamos o início do século XX, a margem do modernismo, a partir da Flor Bela Espanca e da Judite Teixeira. Analisamos poemas de Ana Luísa Amaral. Estudamos Mulheres Desclassificadas com Irene Lisboa e Agostina Bessa Luiz. A autoria solidária, as novas cartas portuguesas, Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa. Já falei pra vocês que esse é um dos melhores livros que eu já li na vida. O Erotismo Desabrido com a Maria Teresa Horta, O Mundo Caduco com a Lídia Jorge, A Loucura da Mulher com a Adília Lopes e As Dores dos Sem Lugar com a Dulce Maria Cardoso. Então foi uma matéria muito boa, eu conheci muitas autoras que eu não conheceria de outro modo. Pude aprender mais sobre a literatura portuguesa partindo de um ponto de vista que não é muito explorado, então também pôde ampliar a minha visão em relação às literaturas de Portugal, gostei muito. E a última matéria
foi com certeza também, talvez, eu acho que essa foi a melhor matéria que eu cursei na Letras, e vocês vão entender por quê, assim, logo de cara. Era uma matéria sobre o pacto fáustico na literatura. Então, olha só o objetivo do curso. Partindo de conceitos e tópicos de literatura comparada, o curso propõe-se a discutir proeminentes obras da literatura ocidental. Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, Doutor Fausto, de Thomas Mann, Fausto, uma tragédia, de Goethe, à luz do velho motivo do pacto fáustico. Após o enfoque inicial dos conceitos de motivo, tema, assunto e mito, o curso procederá a uma retrospectiva histórica da presença do pacto na cultura ocidental, destacando as peças Doutor Fausto, do dramaturgo elisabetano Christopher Marlowe, e de Caldeirão de la Barca, o mágico prodigioso caracterizado por Karl Marx como o Fausto católico. Nas aulas subsequentes, o curso passa então a concentrar-se em cenas e trechos da tragédia elaborada por Goethe ao longo de 6 décadas, assim como dos romances fáusticos de Thomas Mann e Guimarães Rosa. Foi maravilhoso, essa também é uma matéria do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, que eu cursei com o professor Marcos Mazzari, que estuda Goethe há muito tempo, que estuda o Pacto Fáustico também há muito tempo, ele é uma referência nos estudos de Fausto aqui no Brasil, né, do Pacto Fáustico na literatura. Foi uma matéria muito rica, as aulas eram espetaculares, eu gostei muito. E ele, inclusive, tem um livro publicado pela editora 34 sobre o estudo do Pacto Fáustico. Eu tenho ele aqui, mas eu não tô conseguindo encontrar assim de longe, eu devia ter deixado separado, mas eu posso deixar o nome aí pra vocês na descrição do vídeo, tá bom? Então, programa Conceitos e Tópicos de Literatura Comparada, o motivo do pacto demoníaco, origens e desdobramentos, o mito de Fausto no advento da Era Moderna, sobre a publicação em 1587 do livro popular alemão História do Doutor Fausto, Fausto no Teatro de Marionetes, a história trágica do Doutor Fausto de Marlowe e o mágico prodigioso de Calderon, Gênese e história do Fausto de Goethe, obra-prima da literatura mundial elaborada entre 1772 e 1832, tragédia amorosa, a personagem de Gretchen, tragédia amorosa, Fausto II, invenção mefistofélica do papel moeda no primeiro ato e tragédia do colonizador no quinto ato, desfecho das apostas feitas na primeira parte. A gente leu naquela edição da editora 34 que dividiu Fausto em dois, né, Fausto I e Fausto II. Depois, Doutor Fausto de Thomas Mann, o livro popular de 1587, a figura de Nietzsche, a situação da arte no século XX, Segunda Guerra Mundial e derrocada alemã, o Pacto de Adrian Leverkühn no capítulo 25, Genialidade artística e loucura. E chegando em Grande Sertão Veredas, nós estudamos o mito de Fausto no sertão brasileiro, estrutura narrativa e história romanesca no Grande Sertão Veredas, demo como leitmotiv, causos do Faustino e do Dr. Hilário em perspectiva fáustica e Reobaldo entre pacto fáustico e trajetória formativa. Então, a bibliografia desse curso também estava excelente, também é uma bibliografia bem longa, porque este é um assunto já muito explorado, muito estudado, né? Então tem muita bibliografia mesmo, mas a gente leu Adorno, lemos Aristóteles, Davi Arrighucci, lemos, a gente na verdade estava aqui como uma indicação o Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov, que também é um livro já mais contemporâneo, assim, mais perto da gente, do que, por exemplo, Fausto do Goethe, que também trabalha com a ideia do pacto fáustico. Lemos Antônio Cândido, lemos Valnice Galvão, ixi, gente, muita gente boa mesmo, assim, foi uma matéria que eu amei fazer. E eu acho que é isso, então foram essas as matérias e os textos desse semestre que foi o meu favorito da Letras. Se você está estudando Letras, eu indico muito que você tente fazer essas 3 matérias que eu falei agora aqui no final, essa matéria do Pacto Fáustico com o professor Marcos Mazzari, porque essa matéria de literatura comparada, cada professor escolhe o que vai dar. Então, se você tiver a chance de fazer algo assim com o Marcos Mazzari, eu indico muito. Essa matéria também da Marlise, se ela der um dia sobre literaturas
literatura portuguesa de autoria feminina também indico muito, e a matéria da Fabiana de estudos comparados de literaturas de língua portuguesa. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo domingo sai mais um vídeo de leituras da faculdade, agora sobre o 8º semestre, já tá acabando porque letras tem 10 semestres. E é isso, se você gostou não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo caso tenha ficado com vontade, já tenha feito alguma dessas matérias. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe também nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!